casamento? Casar, Casar. casar, Casar. casar, Vamos casar. 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 casamento, Vamos casar. Vamos casar. Olá, este é o vosso podcast sobre casamentos. O meu nome é Rita e estou muito feliz por estarem aqui. Hoje trago-vos uma conversa com a autora do livro Queres Casar Comigo, a Susana Esteves Pinto. Este livro que é um guia prático para um dia muito feliz, uma espécie de manual de instruções para quem vai casar. A Susana é também autora do blog muito conhecido Simplesmente Branco e conversamos sobre como devem organizar o planeamento do vosso casamento, sobre a decisão de terem ou não terem uma wedding planner na vossa programação, sobre várias ferramentas úteis que poderão encontrar no livro, como sugestões de cronograma de organização e ainda o cronograma e o alinhamento do dia. Falamos das soluções de disposição de mesas, por exemplo, e também de casamentos em casa. Demos algumas dicas de como poupar nas compras relacionadas com o casamento e na logística necessária e todas as questões que são demasiado importantes para não serem tidas em conta num dia tão importante como é o do casamento. Portanto, um excelente início para esta série de conversas que irei ter no podcast com pessoas que estão relacionadas e profundamente ligadas com a experiência de organizar um casamento e, portanto, espero que possam daqui tirar muitas dicas. Preparem o bloquinho de notas e é esta a conversa que tive com a Susana. Olá, Susana, bem-vinda ao podcast sobre casamentos. Olá, Rita, bom dia. É um prazer estar aqui. Obrigada por teres vindo para conversar comigo e com todas as pessoas que nos estão a ouvir sobre este tema tão interessante que é Queres casar comigo? É verdade. É um clichê absoluto, precisamente porque é a pergunta certa. E esta pergunta é o título de um livro, editado pela editora Arena e escrito por ti e pela Maria João Soares. Exatamente. Que faz este ano, em 2024, uma década. É O que é verdade. impressionante. Faz 10 anos. E eu li-o há pouco tempo. Eu tinha passado os olhos por ele na altura, quando saiu, apercebi-me logo, recordo-me de ter visto imagens e algumas coisas em blog do lançamento, não tinha tido a oportunidade de o ler, até porque ele é para noivas e noivos, é para pessoas que Precisamente. vão casar, e eu não tinha tido a oportunidade, mas entretanto fizeste a gentileza de me enviar para eu poder vê-lo com mais calma, para conversarmos sobre ele, e estive a dar uma vista de olhos e é muito engraçado como continua tão atual e com questões até bastante pertinentes, ou seja, eu tenho a sensação de que vocês, quando pegaram naquilo, no projeto, conseguiram prever de alguma forma coisas que podiam vir ainda a acontecer ou a intensificar-se, nomeadamente os casamentos em casa, que eu vou querer falar contigo sobre esse capítulo em detalhe, que eu acho que está a acontecer cada vez mais, as pessoas casarem em casa e sobretudo a logística de ter que se casar em casa. Mas antes de irmos por aí, vou perguntar-te, eu sei que tu tens formação em gestão cultural, também és fundadora do blog Simplesmente Branco, que também já tem imensos anos, não estás Exato. ativa agora nesse projeto, não é? Não, já te conto. Muito bem. Antes de te perguntar e de irmos para dentro do livro, ia-te perguntar o que é que não só o que te inspirou, ou como é que surgiu esta ideia, mas que experiência é que tu sentes que tiveste ao longo da tua carreira profissional para poder escrever este livro, junto com a Maria João? Eu formei-me em design de comunicação, sou designer, oficialmente sou designer, mas não pratico, nunca exerci profissionalmente, fui sempre fazendo, quando acabei a faculdade, fui sempre fazendo outras coisas que foram acontecendo e que me interessavam mais. Trabalhei em cinema de animação, trabalhei em produção, trabalhei como assistente de uma companhia de marionetas, fiz N coisas. Fiz também uma pós-graduação em gestão cultural, portanto fui sempre navegando por áreas muito distintas dentro do universo criativo, que eram apelativas para mim. E a uma determinada altura tinha uma pequena agência de ilustração, e decidi experimentar fazer convites de casamento. Isto no início dos anos 2000, a oferta era de cortar os pulsos,
Uhum. Uma pessoa, aliás, o processo, acho que hoje em dia a malta já nem imagina, o processo era ir a uma papelaria, tipo, pedir para ver convites de casamento e vinha um dossiê de arquivo, pai, com 10 centímetros de lombada, quase sempre de marcas italianas, com aqueles convites horríveis. E a pessoa escolhia dali. E aquilo parecia uma ideia assim um bocado triste, pouca. Este universo do estacionário de mensagem, de convites, de postais, de aniversário, etc., era muito curto. E então pensei, olha, vamos experimentar, porque não? Certo, havia espaço, tinhas o gosto, tinhas a formação e Sim, sentias que havia sim, essa sim, necessidade no sim. mercado. E sobretudo sentia que as outras pessoas da minha geração, como eu, estavam exatamente no mesmo sítio, de quererem coisas interessantes e não as encontrarem. Uhum. E, portanto, criei uma marca de convites de casamento, que foi a minha entrada no universo do casamento, porque, por razões muito, muito simples, não é pelo casamento em si, mas porque o tópico casamento tem em si sempre uma grande dose e uma grande oportunidade de criar coisas belas, Uhum. de fazer trabalho que é bonito e que todos os dias tu estás rodeada de beleza. Seja porque estás a olhar para flores, seja porque estás a olhar para decoração, seja porque estás a olhar para fotografias que são super emotivas, seja porque estás a olhar para vestidos. Há uma componente imensa de beleza e de criatividade, todas juntas para uma mensagem só, para um dia só. Isso é muito apelativo e não há exatamente uma barreira para entrar, tu não tens que ser especialista em nenhuma destas coisas para elas terem um certo ascendente sobre ti, para tu conseguires produzir aquilo que tu queres produzir, seja um produto, seja um serviço. Dentro deste, tens que entender os códigos, mas não há nada que te impeça. Não precisas fazer um investimento gigantesco, não precisas estudar durante 5 anos, tens de ter, tendo alguma sensibilidade e interesse e entendimento do que é que isto significa e das implicações que tem, e sobretudo, estás sempre num ambiente em que as pessoas estão felizes. É uma das características precisamente que eu própria refiro muitas vezes quando me perguntam porque é que eu gosto desta área, porque é que eu continuo ligada e apaixonada pela área, não só a minha parte profissional, mas como é que eu vou criando aqui outros laços com a área e é precisamente por isso, né? As pessoas estão sempre tão felizes. É um dia tão, tão feliz para Tão tantas bonito, pessoas. sim, É. é muito belo em muitos sentidos. Desafiante, mas muito satisfatória. E eu acho isso muito interessante. E criei uma marca de convites, continuei a interessar-me neste setor e fui conhecendo sempre, fui criando sempre algumas relações com fornecedores que tinham a mesma escala que eu, um serviço muito boutique, muito pequenino, muito pequena escala, muito diferenciado da tal massa. E de alguma forma estávamos todos a achar, pá, não pode ser só isto. Isto tem que saltar para algum lado, isto tem que dar um passo à frente para algum lado, porque nenhum de nós se reconhece neste imaginário. Tanto que, e tu deves lembrar-te disso, hoje em dia é super cool dizer-se sou fotógrafo de casamentos, é quase dizer eu sou rockstar. Há 15 anos atrás, as pessoas nem abriam a boca, diziam muito baixinho. Sim, os fotógrafos têm muito, durante muitos anos, agora já se começa a sentir essa abertura, realmente, como tu dizes, mas era quase o parente pobre Miserável, da fuleiro. fotografia, sim. Exato. Pior que pobre era o parente fuleiro. E, sobretudo, e isso levou-me, então, a criar o Simplesmente Branco, que é um site, na altura era um blog com publicações diárias e um diretório selecionado, e que foi inspirado no Style Me Pretty americano. Isto, de facto, passou muito tempo e o mundo como ele era há 14 anos era profundamente diferente. Uhum. Havia, até a forma como se consumia a informação era muito diferente. Havia 2 ou 3 pontos referenciais que eram gigantescos, quase todos americanos. Havia a Martha Stewart Weddings, que era uma revista excepcional. Havia o Style Me Pretty, que era quase uma versão digital da Martha Stewart Weddings, que era igualmente excepcional. Eram coisas que nós olhávamos e suspirávamos e pensávamos: epá, poças, isto é tudo tão bom. Mas cá não há nada disto, Não há em Portugal. exceto o facto de cá havia quem fosse capaz de fazer aquilo, havia quem quisesse fazer aquilo e havia quem quisesse comprar aquilo e consumir aquilo. Uhum. Só que a grande diferença é que estas duas partes não se encontravam. Quem estava disposto para consumir e quem estava disposto para concretizar não andavam um bocadinho às voltas uns com os outros, mas não sabiam, não havia um ponto de encontro. E esse foi o papel que o Simplesmente Branco veio a cumprir, que foi juntar, ser uma casa para quem produzia
esta nova visão do casamento e quem pudesse executar essa nova visão do casamento. Um timing muito perfeito e também de muita visão de pá, temos que fazer, isto tem que ser feito, já que ninguém está a fazer, vou eu fazer porque isto tem que ser feito. Este tipo de relacionamento com pares, parceiros, colegas que estavam em posições muito semelhantes à tua, com um serviço boutique, um serviço que é de pequena escala, um serviço que tem uma sofisticação e uma criatividade que é muito manual, que é muito especial. Estas pessoas também precisavam de um sítio para podermos estar à vista e podermos falar todos a mesma língua. Há um mercado antes do Simplesmente Branco e há um mercado após o Simplesmente Branco. E eu, ao fim destes 10 anos, há bocado estava a dizer, já te conto, eu no fim de 2020, quando o Simplesmente Branco fez 10 anos, vendi-o à Zankyo, porque queria fazer outras coisas, já estava um bocadinho saturada da rotina, achava que o meu papel já estava cumprido, esse papel modificador, queria dedicar-me a outros projetos e, portanto, fiz a pergunta, eles disseram que sim, quase um queres casar comigo, e passei-lhes tudo e saí, e portanto, agora, e também a própria audiência mudou na sua forma de busca de informação e de busca de influência e de busca de ideias e de busca de conselho, que era uma coisa muito engraçada também, porque o Simplesmente Branco tinha também um bocadinho um misto de serviço público, no sentido em que em muitas questões tentávamos de alguma forma desmistificar aquilo que percebíamos que eram algumas das preocupações das pessoas. E isso levou-nos ao livro. Também foi uma questão de oportunidade. Houve um momento em que decidimos contactar uma editora porque tínhamos um livro específico em mente que queríamos fazer. Queríamos fazer um livro de DIY, porque pelo meio também fizemos uma revista digital. Na revista digital também tínhamos sempre uma componente de DIY, era também um trend muito daqueles anos. Havia vários livros, havia sempre exemplos em blogs, havia imensos blogs de casamento, havia sempre todo um imaginário visual muito bonito. E, portanto, também se exercia sempre um poder muito magnético sobre nós. E, portanto, eu abordei uma editora, levei a minha pilha de livros, abordei uma editora, fui para a reunião, eles disseram sim, mas não. Não é nada disso que nós queremos. O que nós queremos mesmo é um guia para casar. E eu pensei cá para os meus botões. Sim, mas não. Isso a mim interessa-me zero. Ok. É porque esta informação está em todo lado. Ou seja, é redundante fazer novamente. Porque em todo lado há informação sobre o que deves fazer se quiseres casar. Então, e neste contexto em que tu cedes, conheces o mercado, estás ligado ao mercado, és fundadora de um blog de fornecedores selecionados, em que estás com conhecimento do que falta no mercado e depois desta negociação que tiveste então, estavas a contar com a editora, porquê que ainda sentiste que tinhas espaço para esta publicação? Porque este livro é uma coisa muito, muito peculiar. E foi isso que eu saí dessa primeira reunião a pensar: não vai acontecer, porque eu não quero fazer aquilo, eles não querem fazer o que eu quero, amigos na mesma. Mas acabei por voltar lá um ano depois. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi isto. Eu trabalho, durante toda esta época, o meu trabalho era diretamente com os fornecedores. E eu via muitas queixas e eu via feedback, não era tudo mal, mas ouvia essencialmente feedback da relação dos fornecedores com os noivos. E a Maria João, que na altura era wedding planner, ouvia muito feedback e queixas dos noivos. E o que é que nós constatámos? Constatámos que um dos grandes problemas era que ambas as partes, isto era como se fosse um namoro, mas as partes comunicavam muito mal entre si. E esta posição de algum privilégio de tu atenderes os dois públicos, atendes os noivos e atendes os fornecedores, consegues detectar quais são as queixas, como é que podes abordar essas queixas para as tornar inexistentes e para fluir essa comunicação, aquilo que reconheces que são péssimas práticas, pá, que tens que insistir que têm que terminar e tens que ser clara de que, malta, isto não se pode fazer assim, uns e outros. A falta de conhecimento também de algumas coisas que fazia sentido insistirmos, isto passa-se assim, porque há gente séria e há gente que não é séria, como em tudo, não é específico daqui.
Mas, de facto, a nossa posição de algum privilégio de sermos capazes de ver a 360 graus, levou-nos a pensar: olha, vamos fazer um livro que fala de uma forma, primeiro que tudo, empática. Ou seja, nós não estamos aqui para dizer às pessoas: tens que fazer assim. O cenário é este. O que vai acontecer é algo deste género. Quanto mais souberes, melhores decisões tomas. Portanto, também esta frase que gostamos muito do knowledge is power. Se todas as partes estiverem mais sensibilizadas para as regras do jogo, e regras do jogo pode ser a negociação, a forma de contactar e a forma de criar uma relação com alguém que nos vai acompanhar durante este período tão grande, vamos fazê-lo. E então voltámos à editora e fizemos um teste, fizemos uns fascículos, PDF gratuito, isto voou, teve N downloads. Isto eu estou ok para fazer. Isto é um guia para casar, mas não é um guia para casar. É um manual de boas práticas. Exato, eu tenho aqui a expressão, tomei nota desta expressão, que é uma espécie de manual de instruções, não é? Para um guia prático para um dia muito feliz. Exatamente, para quem vai casar, e então é precisamente isto também, e foi isso que eu encontrei no livro, que é, olha, se vais passar por este processo, se te vais aventurar nisto do casamento, devias saber isto. Estão aqui uma lista de coisas que devias saber, mas ele também está muito bem organizado, eles são 11 capítulos, distribuídos ao longo de quase 200 páginas e eu vou dar só aqui uma noção a quem nos está a ouvir de alguns temas, portanto, os capítulos que vocês selecionaram. Nós temos organização, orçamento, fotografia e vídeo, espaço, decoração, noiva, ementa e bar, comes e bebes, festa, protocolo e casar fora de época. Portanto, ainda há aqui pequenos nichos, né? E depois ainda há um espaço para perguntas frequentes, né? Para as quais vocês dão a resposta. A certa altura vocês fazem uma pergunta, logo no início, né? A certa altura, logo no início do livro, a quem o está a ler, que é: devem fazer isto sozinhos ou com ajuda? E apontam aqui que tipo de ajuda é que as pessoas podem ter. Amigos, ajuda dos amigos, dos familiares, dos convidados ou de alguém profissional, por exemplo. E sugerem aqui, a certa altura, num capítulo, a ajuda de uma wedding planner. Exato. Pela tua experiência, eu gostava de te perguntar em que medida é que consideras ser essencial, ou naquela altura, ou ainda hoje, e podes fazer aqui esta ponte, o acompanhamento por parte de alguém fora da vida dos noivos que ajude a organizar o casamento. Para mim, o único critério, que é o critério que se mantém, é o tempo. Tempo é dinheiro, isto é claro como água. E é muito natural que haja uma grande ingenuidade para quem vai casar. Isto é profundamente consumidor de tempo. E há um contexto muito específico na questão do casamento, que às vezes as pessoas não estão a olhar para ele como ele é. Quando tu vais casar, primeiro fazes um investimento financeiro imenso. A seguir, esse investimento financeiro imenso está associado a uma componente emocional igualmente imensa. E a seguir, há uma terceira componente que é tu estás a tomar um conjunto de decisões sobre um conjunto imenso de gente. A responsabilidade vai ser tua. Estás a decidir o que é que as pessoas vão comer. Estás a acomodar as necessidades e gostos de uma centena de pessoas. Isto é avassalador. E certamente, por muito segura que tu sejas, vais ter dúvidas. Portanto, a pressão dessa tomada de decisão também é muito, muito importante. E depois há outro fator que é: tu pagas hoje por algo que tu vais ver daqui a 6 meses ou 1 ano. Ou confias com consistência, ou isto é tudo horrível. Ou seja, tens do ponto 1 ao fim, é todo um período de tensão gigantesco. E há muitas decisões sobre as quais tu não tens conhecimento nenhum. Exatamente, porque eu penso, uma noiva, ao selecionar fornecedores, vai ter que os investigar profundamente. Ao contactar uma wedding planner, a wedding planner já fez todo esse trabalho. Precisamente. Portanto, voltando ao início, para mim a questão essencial é tempo. Quanto é que vale o teu tempo para ti? E que tipo de pessoa tu e o teu noivo são? Se são descontraídos e tal, se calhar levam isto mais ou menos na boa, mas isto vai sempre gerar muitos picos de tensão, precisamente porque já entre os amigos que dizem coisas, as amigas que acabaram de casar e dizem muitas coisas, os pais que também têm coisas que gostavam de dizer, ou tu tens uma grande capacidade de navegar isso e até gostas, ou então
não tens, sendo que é igual, independentemente da festa que decidas fazer. O contexto com estes pontos de tensão é exatamente igual. Portanto, tens o tempo e a disponibilidade mental para fazer isso sozinha, fazes ao teu ritmo, decides arranjas um processo de decisão e de avaliação dos fornecedores que contactas e vais segura de ti, mais ou menos, fazendo as tuas decisões e vives bem com isso. É uma coisa que te dá algum prazer e dá algum Ok, até aceitas, descoberta, etc. assumes. Sim, escolhes que queres isso, ou então percebes que de facto, pá, por muito organizada que sejas, ou por muito que queiras ter esse papel, temporalmente não tens. Portanto, resume-se a isto. Achas que tens o tempo e a disponibilidade mental, ou pá, o que te custa ter um profissional a fazer esta gestão e, sobretudo, a fazer faz um bocadinho de almofada entre ti e o resto Uhum. de tudo, o que é que tu prezas mais? O que é mais importante para ti? O que é valor? O que é mais valioso para ti? Não é quanto é que isto custa? É isto tem valor? Esta gestão tem valor para ti? Sim ou não? Mas independentemente de concordares que se as pessoas puderem despender desse orçamento e não quiserem despender do tempo da preocupação que é organizar um casamento, ainda que consideres que a wedding planner é importante, vocês dão todas as dicas necessárias para se passar pelo processo sem ser necessário recorrer a uma wedding planner, nomeadamente com ferramentas práticas, e eu achei muito interessante. Que vocês têm, por exemplo, um cronograma no capítulo da organização, ou seja, a ordem que devem seguir do processo. Que isto de certa forma garante que nada é deixado ao acaso, não é? Vocês Sim. de certa forma ao criarem um cronograma de ok, se vais casar tens que pensar nesta lista de coisas. Portanto, porque eu tenho noção, enquanto também fornecedora na área dos casamentos, tenho noção que ainda há muitos casais que chegam ao final do processo e que dizem, epá, se eu soubesse que tinha que ter pensado melhor nisto, se eu soubesse que isto existia sequer, não é? E vocês então dão essa lista de Sim, ferramentas. sim, porque quisemos muito demonstrar, lá está, proporcionar conhecimento. Isto é o cenário completo. Por norma, começa aqui, acontecem estas coisas e termina aqui. Mas tu podes escolher que há, por exemplo, 5 passos daqui que não precisas deles. Muito bem. Mas só podes perceber que não precisas deles se souberes que eles estão lá. Se não souberes que eles estão lá, lá está, chegas ao fim e disseste, se eu soubesse, teria escolhido outra coisa. O que nós quisemos sempre foi abrir o leque ao máximo possível de contexto. Isto é o que tu tens à tua frente. Ninguém te obriga a seguir nada disto, mas sabendo o que tens, podes escolher o que queres e o que não queres. E escolhe. E, sobretudo, também incentivar esse poder da escolha. És verdadeiramente livre e informada para poderes escolher aquilo que fizer mais sentido para ti. Até esta ideia de, atenção, que os amigos e a família são os queridos, mas podem não ter tempo e é preciso fazer micromanaging, depende do nível de controle, as pessoas estão super entusiasmadas e dizem logo que vão ajudar, mas depois a vida mete-se pelo meio e Uhum. ninguém já tem tempo. Até isto achámos que era relevante dizer para as pessoas terem, pois é, epá, se calhar vamos pensar melhor nisto. É Foi um isso. pouco nesse sentido. Para além deste cronograma, esta lista de tarefas para as quais se devem passar, seja para desistir delas ou para explorá-las, vocês também têm, aqui eu achei curioso, o cronograma da festa, ou seja, da ordem de acontecimentos Uhum. e, de certa forma, quanto tempo devem decorrer entre diferentes acontecimentos, entre a cerimónia e o cocktail, quanto tempo deve demorar o cocktail, etc. E eu achei muito curioso também que vocês têm uma página dedicada à distribuição das mesas, que é todo um assunto, não é? Sim, lá está, novamente. Não são os próprios que vão tomar estas decisões. Normalmente é o chefe de sala, ou o próprio espaço, ou o wedding planner, ou o que for. Mas os noivos têm que enviar a disposição, não é? Que querem, ou seja, se eles querem estar sentados sozinhos, se querem sentar-se com outras pessoas, quantas pessoas ficam em cada mesa, vocês dão aqui vários esquemas, têm uma Sim, página. mas mais nessa perspectiva de conhecimento. Se vos fizerem este tipo de perguntas, este é o tipo de resposta que pode ser dado. Ou seja, a sala propõe-lhes que eles fiquem sozinhos numa mesa e eles, se calhar, até podem pensar: não gosto disso, não queremos estar tipo plateia
ou nós no palco e o resto da malta na plateia, queremos sentar-nos com os amigos, ou com os pais, ou com como quisermos. Mas tu só podes argumentar se tiveres conhecimento. Lá está, empático, simplificado, mas factual e muito prático e muito real. Sim, sim. Vocês mencionam, por exemplo, lá que ao escolher os lugares das mesas, as pessoas vão ter que estar a gerir relações, a gerir as amizades, a gerir o próprio espaço, o quão distantes estão da pista, quem são as pessoas que ficam mais perto ou mais longe da pista de dança. Sim, ter atenção a estas finezas, porque lá está, se tu fazes tudo sozinha, ninguém te vai dar esta informação. Se tu fazes num sítio que tem pessoas que fazem isto todos os dias, as próprias pessoas vão dissipar estas questões. Ficas com escolha. Eu gosto muito da ideia de ter escolha, eu gosto muito da liberdade de escolha e, portanto, foi isso que quisemos fazer. É precisamente isso que eu sinto, Susana. Eu sinto que, em vez de a noiva ou o noivo, os noivos irem descobrindo todas estas dúvidas e estas decisões e estas questões que têm que tomar, elas leem este livro e de repente, ok, vai-me acontecer isto tudo, eu já estou preparada. É um Precisamente. empoderamento. É uma autonomização. Tu ficas, não pretende substituir um profissional. Não há informação nenhuma aqui que faz com que tu fiques a achar que és melhor que um profissional ou que sabes mais. Certo, isso também acontece muito, não é? As noivas, Exatamente. muitas noivas que se dedicam muito ao casamento, porque é quase todo um curso, não é? Uma licenciatura, sentem que depois já têm o poder, Sim. E muitas vezes influenciam a próxima amiga e podem ser às vezes uma presença um bocadinho menos boa. porque impõem as ideias delas E, e as e decisões sobretudo delas. é muito intensa, porque as pessoas vibraram verdadeiramente com aquilo, hum, e portanto, e é enviesada, acaba por ser uma espécie de vou viver o meu casamento outra vez. Portanto, lá está, isso, outro dos outros, nós mencionamos esse tipo de vibe. Tudo bem, sim, sim, obrigado, mas não obrigado. Portanto, Certo. acho que disseste a palavra certa, o empoderamento que se resume ao knowledge is power. Quanto mais souberes, quanto mais conhecimento, melhor decisões tomas. Olha, estamos a aproximar-nos do fim do nosso tempo também. Se calhar um dia destes marcamos outra conversa para esmiuçar aqui outros capítulos, mas há aqui um capítulo que eu vou salientar, curiosamente, porque me suscitou a atenção e acabei por recomendar o livro a uma amiga minha, só pelo capítulo do casar em casa. Uhum. Porque precisamente ontem, antes da nossa conversa, eu estive com uma amiga que está a tomar a decisão de casar em casa, no seu belo jardim, e que me perguntou que tipo de coisas é que ela deveria ter em consideração. E eu pensei, querida, este é um livro, tens que ler. E no início da nossa conversa eu mencionei isso e achei, quando encontrei este capítulo, achei muito curioso porque já se casou em casa. Os meus pais casaram em casa há 40 e tal anos atrás, mas agora está-se a casar outra vez em casa, não é? E em muitos formatos, tanto Sim. num formato luxuoso, eu já fiz casamentos luxuosos em casas, em jardins, com tendas magníficas e em palacetes de família, mas também desta forma aqui muito DIY, que também já passou pela nossa conversa, de serem os próprios casais a tomarem decisões, a Sim. contratarem coisas, e vocês têm aqui uma série de dicas e exemplos que devem ser assegurados, não é? Como por exemplo o catering, a acomodação da Sim. cozinha. Sim, exatamente. Quer dizer, os fatores mais importantes, que são aqueles, e sobretudo quase sempre são aqueles sobre os quais se tem conhecimento zero, Uhum. são logística. A logística é uma coisa muito importante e uma boa logística é invisível. Ou seja, as coisas acontecem e tu não nem sequer fazes ideia como é que aquilo aconteceu, mas aliás, nem percebeste que elas aconteceram. Uhum. Tudo está no seu sítio como deve estar. Imagina que queres casar em casa e é uma casa de família no Alentejo, na Beira Alta, o que for. Logística relevante número um, estacionamento. Uhum. Isso é importantíssimo. Logística relevante número 2. Os sítios à volta acomodam pessoas que queiram pernoitar, por exemplo, Uhum. ou então ajusta o horário da festa para que as pessoas consigam chegar, se quiserem ir e vir no mesmo dia, chegar e voltar. Logística número 3. Qual é o volume de pessoas que vais ter? Se é acima de X, provavelmente precisas de espaço para a cozinha do catering se instalar. E se calhar é preciso um gerador, porque os quadros elétricos não estão preparados para
sei lá, se isto já for uma festa de 50 pessoas, 60 pessoas e com um determinado tipo de oferta gastronómica, Uhum. e que é cozinhada na hora, que são coisas mais de faca e garfo, etc., é preciso refrigeração, é preciso calor, é preciso gás, é preciso N coisas, E é outros preciso pontos de espaço. luz, a própria iluminação, a música, tudo vai acabar por consumir e lá no fundo do jardim se calhar não havia um ponto de luz, não é? E outro exemplo, totalmente logístico, totalmente trivial e que ninguém se lembra. E casas de banho? Casas de banho é Sim, fundamental, sim, é sim. isso E mesmo. manutenção da limpeza. Exatamente. Foi, olha, curiosamente foi uma das primeiras coisas, porque eu conheço a casa da minha amiga, foi uma das primeiras coisas que lhe disse que ela teria que pensar, era efetivamente ter uma pessoa para fazer a manutenção das casas de banho, Sim, pela limpeza e etc. Pois, e depois há aqui tantas coisas, tipo lixo, sim, cinzeiros, sombras ou abrigos, né? Se sim. estiver muito sol ou de Sim, repente sim, se sim, houver sim, assim uma sim. A sombra é chuvinha. importantíssimo, sim. O barulho em relação aos vizinhos do lado. É casa a casa na cidade com vizinhos do lado, não é, convida os vizinhos também e está tudo ok. Há muita logística, eu acho que a dificuldade e a grande avaliação é a logística, Uhum. compreendê-la, perceber quais são as necessidades e pensar em todas, de facto, isto é um grande exercício, hum, e perceber se há capacidade para acomodar isso. Não é só fazer uma festa no jardim, não é como fazer um churrasco no fim de semana. Pode ser, se diz que é um churrasco de fim de semana e está tudo ok. Mas, a partir do momento em que se quer um bocadinho de mais, mais sofisticação, mais elegância, mais especial, tem que ser especial para todos, não só para os próprios, para não estarem até às 3 da manhã a fazer coisas e depois às 7 da manhã estão acordados porque vem a menina do make-up e que vem não Começa a sei o chegar quê e gente. começa a chegar gente, etc. E depois também há muito isto que é, as pessoas que querem ajudar fazem muitas perguntas. E se tu estiveres sistematicamente a ser inquirida em todas as direções, ficas, Assoberbada, quando ficas chegar a hora de assoberbada, sim. celebrar já não consegue, já estás exausta. E eu já vi isso acontecer. Quando os casais querem assumir, ou uma das pessoas do casal quer assumir inteiramente ou quase inteiramente toda a organização e gestão do casamento, quando chega ao dia já não Está aguenta, de porque se rastros. calhar foi ela que esteve a colar as estrelinhas nos menus e de repente aquilo na véspera ainda andou ou a fazer os arranjos O e a que correr quer que para fosse, aqui. ainda foi ao espaço pôr não sei o Isso, quê. pôr coisas no espaço, ouço isso muitas vezes, na véspera, quando deviam estar a fazer um sono de beleza, ainda andaram a correr para a Sim, quinta a sim, pôr sim, sim, coisas. sim, sim, sim. E sobretudo, se estás a ser solicitado 30 em 30 segundos, em contexto normal, já é uma coisa um bocadinho desconcertante. Neste contexto, lá está, com o grande investimento financeiro, com o grande componente emocional, com a grande responsabilidade de tomar uma decisão que vai agradar a toda a gente ou que tentas que pelo menos agrade à maioria das pessoas, tudo isso soma. Uhum. Portanto, seja grande, pequeno, em casa ou fora de casa, o melhor conselho, ter sempre alguém que é o mestre de cerimónias, alguém que absorve a melhor amiga, o wedding planner, alguém da família, seja quem for, alguém que faz um bocadinho de buffer, visto que estamos até aqui num podcast, que faça um bocadinho de buffer entre todo o mundo que está lá fora e uma certa calma e uma certa presença que se pode e que se deve ter nesse dia, Acrescentar, não é? nessas horas, sim. Exatamente. Olha, a última coisinha que te vou coisinha, que não é coisinha, é toda uma lista. Vocês terminam com uma lista de dicas e truques Sim. valiosos baseado no conceito Smart Saver, que vocês mencionam que foi através das diferentes conversas com outros fornecedores, da própria experiência da relação com Uhum. noivos e com casais e que foram reunindo ali uma lista de pequenas formas de poupar, não é? Vou dar Sim. aqui um exemplo. Por exemplo, decidir quantos menus é que vão imprimir para a mesa, de que zona chegam os fornecedores para pensarmos um bocadinho nas despesas de deslocação e também na pegada Uhum. ecológica. Comprar coisas menos importantes, por exemplo, em época de saldo. E o que é que são coisas menos importantes? Por exemplo, os sapatos, a roupa interior, a maquilhagem, caso queira fazer a maquilhagem em casa, ou o kit de maquilhagem. Portanto, aproveitar algumas coisas Sim. no saldo, né? Dão também essa dica para poupança. E até
o vestido de noiva, não é? Porque as tendências dos casamentos não acabam de um ano para o outro. O casamento deve ter algo de intemporal. Portanto, há coisas que te levam para aquele momento do tempo, mas também há coisas que têm uma certa simplicidade ou um certo. Não é ser clássico, é literalmente ser intemporal, que são linhas que vivem em qualquer momento do tempo e que têm elegância e beleza suficiente para valerem agora, valerem daqui a 20 anos e terem valido há 20 anos atrás. Tudo o que é genuinamente bem desenhado, bem cortado, hum, mesmo que seja anos 70, anos 60, anos 50, anos 30, anos 20, anos 90, anos 2000, faz parte do contexto desse momento, conta a narrativa desse momento, mas tem uma qualidade intrínseca que continua a existir. E nos vestidos de noiva, o simples facto de terem saído da coleção não os tira de moda e não são antigos, Uhum, mas em termos de preço uhum. é muito diferente entre comprares a coisa que acabou de sair e comprares a coisa que se calhar saiu há 2 anos, e a única diferença é que os botões, em vez de estarem mais para a esquerda, estão mais para a direita. E, portanto, aquilo que faz o vestido belo e magnífico e mágico é exatamente a mesma coisa. Uhum. Portanto, mergulhar nas coleções mais antigas, why not? Pronto, todo o livro, como já mencionamos, são muitos capítulos, são muitas páginas com dicas e conselhos e experiência que as nossas noivas e noivos podem consultar. E diz-me uma coisa, agora para fecharmos, tens alguma coisa atualmente que possa ser consultada? Tens algum blog, tens algum espaço que possa ser atualmente consultado por noivas e noivos? Tenho num formato profundamente livre. Vou Uhum. explicar. Depois de 10 anos a escrever todos os dias, várias vezes ao dia, porque o Simplesmente Branco tinha uma taxa de publicação muito elevada, publicávamos 27 conteúdos por semana, 3 vezes ao dia, é um volume, é muito volume. Fiz uma pausa e depois percebi que tinha saudades de navegar pelas internets, encontrar uma coisa interessante aqui, uma coisa interessante ali. Eu nunca fui nada de tendências, nem de tem que ser assim, nada dessas coisas. Sempre fui atraída pela beleza e pelas ideias. E então abri um blog muito bonito que se chama Casava-me Assim, casavamasim.pt. Literalmente, é só isto, que é sobre assuntos relacionados com o casamento, sobre flores, sobre sapatos, sobre casamentos de outras pessoas. Entrevistei uma série de antigos fornecedores que se disponibilizaram. Casava-me assim, então como é que te casavas? Se casasses agora, como é que te casavas? Uns já se tinham casado, outros trabalham em casamentos há muitos anos, portanto, veem isto, o dia a dia deles são os casamentos dos outros, e portanto até é interessante perceber se ainda tem alguma relação com o tema ou se, epá, para mim, está fora de questão, não aguento mais este assunto, não quero nada disto. E acaba por ser, as respostas eram muito engraçadas, encontram lá a Sílvia Pontes, a Alexandra Barbosa da Barrarita, a Joana da Molde Design Weddings, etc, etc, que são visões muito interessantes e muito diferenciadas do casamento. Eu achei isso muito, muito engraçado porque nós somos as pessoas que mais conhecimento têm. Conheces as marcas dos vestidos, conheces os maquilhadores, conheces os fotógrafos, conheces os espaços, conheces as emendas, conheces tudo porque fazes 20, 30 coisas destas por ano. Uhum. Ao fim de 4, 5 anos, tu tens uma liberdade absoluta de escolher dentro do imaginário. Nada daquilo tinha que ser fazível. Podia escolher um vestido Valentino e uns sapatos Prada, se me apetecesse, porque é para o boneco, não é? Mas criar esse imaginário de, para mim, o meu dia teria este formato, Uhum. e perceber as diferenças e as semelhanças entre os vários, foi um exercício muito, muito, muito giro. Portanto, espero conseguir continuar a repegar agora no início do ano. E vamos só deixar aqui uma palavrinha, também às fornecedoras e aos fornecedores que nos estão a ouvir e dizer-lhes que também fazes consultoria, tendo Sim, esta formação, esta especialidade, esta experiência, mais que tudo, esta experiência, que também estás disponível, que tens um projeto que pode aconselhar, conversar com fornecedores, sim, sim. nestas áreas criativas também. Sim, acaba por ser um pouco, é um serviço de mentoria, muito sobre as marcas das pessoas e qual é a sua essência e para onde é que elas querem ir. Isto parece um bocadinho esotérico, mas não é nada disso. O que eu detetei nestes anos todos foi
há muito talento, uma capacidade criativa muito grande, mas as pessoas têm muitas vezes dificuldade em perceber qual é a sua identidade como marca, qual é a sua linguagem e formas de andar para a frente. Encontrar um Porque caminho, de certa sim, forma, não é? o meu privilégio é eu vejo a 360 graus e as pessoas têm muitos pontos cegos, todos nós temos pontos cegos sobre as nossas coisas. Quem está fora de nós consegue ver muito mais. E como eu acompanho a maior parte destes projetos há mais de uma década, há muitos anos que eu os vi aparecer, que os vi crescer, sei muito sobre eles e conheço as pessoas e acompanho as pessoas. Portanto, tenho um conhecimento muito grande sobre elas, sobre o mercado e sobre quem são os outros, quem são estes, qual é a diferença, o que é que este tem, quais são os valores que este tem que nós podemos passar para cima. E cada vez que a pessoa se apresentar e disser eu sou isto, isto e isto, e de repente tudo aquilo encaixa no sítio e a informação torna-se muito mais clara. É um processo para mim fascinante, é absolutamente fascinante, acho isso muito mágico. E das pessoas com quem eu tenho trabalhado, o feedback é que é sempre profundamente modificador. Sim, eu gosto muito da expressão do para veres a ilha tens que sair da ilha, não é? E Exatamente. às vezes nós precisamos de alguém que tenha, como estavas a dizer, esta visão 360 Sim, sobre algum projeto que tenhamos, mas distanciada para sim, conseguir perceber que caminhos é que podem ser sim. traçados. E E em fica a quem dica. confies. Sim, em quem Exatamente. Sim, confies, sim, que com é, experiência e com sim, qualidade, e com que percebas qualidade que comprovada. aquela pessoa te entende. Isto para mim é o grande diferenciador. Uhum. É tu sentires quando estás a dizer eu não sei o que fazer ou eu não consigo perceber porque é que isto não está a funcionar, sentires que podes confiar e que aquela resposta que vem é específica para ti. Entende a tua linguagem, entende o que tu estás a dizer e o que tu não estás a dizer e consegue perceber o que é preciso. Isso para mim é. E fazer isso todos os dias, que me dá um imenso prazer. Boa, olha, e foi um prazer, pegando agora Foi muito na tua fixe. palavra. Obrigada, Susana. Eu já acompanho os teus projetos há muitos anos, desde o Simplesmente Branco, e por isso foi um prazer e só te posso agradecer por ter estado aqui. Espero que tenhamos deixado muitas dicas, mas uma porta aberta também para esta descoberta do livro que publicaste e destes projetos que tens agora no ativo, tanto para noivas e noivos como para colegas, fornecedores. Exato. Obrigada, Rita. Eu acredito seriamente nesta frase do conhecimento é poder. Ponto. E aí cabe tudo. Quanto mais souberes, melhores decisões tomas, melhor as coisas te correm. Mais cresces, mais tranquilidade tens. Essas coisas todas vêm com o conhecimento e, portanto, está à tua frente, agarra. Obrigado por esta oportunidade. Gosto sempre de ter estas conversas. Obrigada e um beijinho. Adeus, Rita. Obrigada. E assim foi a minha conversa com a Susana. Obrigada por terem estado desse lado. Espero que tenham conseguido aproveitar algumas dicas desta nossa conversa. Gostava de convidar-vos a seguirem o nosso Instagram, onde iremos ter algumas imagens relacionadas com este tema e onde poderemos sempre informar-vos sobre aquilo que vamos fazer, algumas ideias que temos e também para nos poderem enviar uma mensagem dizendo-nos o que acharam deste ou de outros episódios ou dar-nos algumas sugestões para conversas que possamos vir a ter e que sejam do vosso interesse ou com sugestão de conteúdos. O Instagram é fácil, é podcast sobre casamentos e sigam-nos também nas plataformas onde costumam ouvir podcasts para ter certeza que recebem informações sobre os nossos conteúdos. Um beijinho e até breve!